Olá e seja muito bem-vindo ao programa Enfoques da Vida, aqui na Rádio Espírita do Paraná. Eu sou Paulo Machado e hoje tenho o prazer de conversar aqui com o meu caro amigo, professor José Pio Martins. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu peço já a gentileza que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Pio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de conseguir ter trazido você aqui, Pio, porque nós já nos conhecemos há muito tempo. Inclusive, você foi uma das pessoas que influenciou o meu mergulho no espiritismo. E eu vou começar com uma curiosidade. Você professa a fé espírita? Você se considera espírita ou mais um simpatizante, um admirador da espiritualidade? Eu sou espírita, sem dúvida alguma. E eu sou de uma maneira que eu diria mais ou menos da seguinte forma. Eu sou espírita por convicções biológicas, psicológicas e espirituais. Eu tenho que explicar como é que é isso. Posso contar uma historinha? Por favor. Uma vez eu estava conversando com um sujeito extremamente curioso. Ele trabalhava com soja, eu trabalhava com soja. Eu encontro esse camarada, eu e um outro amigo meu, esse amigo meu chamado Nilo, profundamente ateu, cético, em relação a qualquer coisa que extrapolasse a vida do corpo. E nós dois, na Argentina, fomos conversar com Juan Córdoba. E esse camarada eu conhecia como comerciante, um profissional muito simpático, muito bem falante, até que surgiu uma conversa espiritual, não necessariamente a doutrina espírita. E naquele momento eu estava lendo muitos livros, lendo Allan Kardec, pesquisando, isso já faz muito tempo. E ele me levantou uma coisa muito interessante. Ele falou: Pio, eu vou te dar um texto, não tem autor nele, porque isso é um compilado de vários autores, e você procure estudar sobre o cérebro humano. E aí, a história, resumidamente, é mais ou menos a seguinte. A primeira vez que alguém realmente pensou em cérebro humano foi o Hipócrates, 3 séculos antes de Cristo. E por causa da história da melancolia, que hoje é chamada de depressão. E quando Hipócrates começou a mexer com aquilo, ele dizia o seguinte: a medicina e o conhecimento do ser humano só irão evoluir quando o ser humano conseguir entender o que é o cérebro. Eles tinham profunda dificuldade em entender o que era essa coisa chamada cérebro. O tempo foi passando, 500 anos depois, já com Galeno, século II depois de Cristo, ainda por causa do problema da melancolia, que melancolia era um estado profundo do ser humano de tristeza, desencanto com a vida, impulso ao suicídio e inaptidão até física para fazer as coisas. A depressão cria a inaptidão física. O depressivo perde força física, né? E o Galeno começou a estudar isso, aí inventaram aquela história que a melancolia... Melancolia era a soma de 2 palavras, né? Bilis e negro. Mas, resumidamente, o Galeno começou a estudar tudo aquilo e deu explicações para a depressão, que ele passou a chamar de assídia, né? Ele começou a dar explicações dizendo que a depressão era problema de sangue, bilis negra, bilis amarela, a fleuma, essa coisa toda. Mas ainda ali havia dúvida sobre qual o papel do cérebro em tudo isso. Porque o ser humano, embora fosse um animal como todos os demais, ele começou a observar que ele tinha características únicas. A linguagem, a consciência, o discernimento. Ele era muito diferente de todos os animais, né? A própria capacidade vocal, que nenhum outro animal tem, tão flexível quanto o ser humano. E a coisa foi. E curiosamente, muita gente não sabe disso. E o Juan Córdoba diz o seguinte: no século V, os chineses começaram a fuçar para tentar entender o cérebro. É século V depois de Cristo. Os chineses começaram a fuçar para entender o cérebro. Esse troço foi tão terrível que não conseguiram. A igreja se envolveu. Veio a história da assídia. Aliás, quando a assídia, hoje depressão, atingiu os monges, os sacerdotes, a igreja, no século XII, definiu a depressão como um pecado capital. O sujeito entrava em depressão e era recolhido a uma cela, a um cárcere, por ignorância. E naquela época começou a pesquisar. Só no século XV para XVI, William Harvey, que começou a estudar a circulação do sangue, disse: epa, tem um negócio aqui desconhecido, e por ser desconhecido, a medicina, todas as ciências, desdenharam a função dele na determinação da vida. Tanto é que o cérebro só realmente começou a ser conhecido em 1860, com o Paul Pierre Broca, que descobriu o centro da fala,
E tem uma história longa, como é que o Paul Pierre Brocard, que era um anatomista, né? Como é que ele descobriu o centro da fala, num ponto lá do cérebro. Porque as pessoas que ficavam mudas, todo mundo achava que era um problema de diafragma, de garganta. Até que o Brocard disse, não, não é isso. Isso foi lá na Universidade de Paris. Na verdade, chamava Universidade de La Salpêtrière, né? Hospital de la Bicêtre, tinha lá dentro. E o Pierre Brocard começou a pesquisar e descobriu que tinha ali um problema no cérebro, descobriu lá uma pequena inflamação e aquilo deixou a pessoa muda. Ele disse, opa, aqui tem uma coisa interessante, que é o cérebro. Para termos uma ideia, isso foi em 1860, anunciado ao mundo em 1861, quando começou-se a entender o cérebro. Naquele momento, não havia microscópios, a não ser um microscópio muito simplesinho, que era microscópio mecânico. Aliás, quem desenvolveu e ajudou a polir lentes, melhorar as lentes para o microscópio, a fim de que pudessem ver de maneira ampliada. O olho humano tem limites, né? Então o microscópio amplia profundamente a capacidade de você ver micro-organismos. E o microscópio até hoje é usado para pesquisa e uso científico por causa disso. Foi o filósofo Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza virou um polidor de lentes e ele ajudou a melhorar um pouco os microscópios. Aquilo ajudou, mas mesmo assim, 1860, o Paul Pierre Brocard começou a fuçar e os microscópios começaram a melhorar um pouco. Mas veja que o mundo ainda levou 30 anos, 1891, para cunhar a expressão neurônio. Onde é que eu quero chegar com isso? O Juan Córdoba diz o seguinte, olha, quando o ser humano conseguiu cunhar a expressão neurônio e descobriu como é que era o neurônio, que tinha lá uma cauda chamada axônio, uma série de ramificações chamadas dendrites, e começou a se entender ali as sinapses cerebrais. Nos anos 1930, portanto 90 anos atrás, é que os microscópios eletrônicos começaram a aparecer. E aí, nos anos 30, anos 40, anos 50, o mundo mudou. Quando chegou nos anos 70, essa sigla PET é muito ligada a cachorrinho, animalzinho, mas PET é uma sigla, quando você fala PET scan, que significa Positron Emission Tomography, tomografias com emissão de pósitrons. Nos anos 70, 1970, a humanidade começou a realmente conhecer o cérebro. E aí, a humanidade começou a desvendar pilhas de comandos que o cérebro tem para todas as funções físicas e psicológicas. O Brasil tem um cientista famoso, Miguel Nicoleles. Ele tem um nome comprido, mas Miguel Nicoleles é o nome curto dele. Esse camarada é tido como um dos 20, ele está entre os 20 cientistas mais importantes do mundo. E ele é um pesquisador do cérebro aplaudido no mundo inteiro. Hoje está nos Estados Unidos, como sempre, todo cientista grande vai para os Estados Unidos. E o Nicoleles diz o seguinte, nós estamos descobrindo que o cérebro tem funções tão maravilhosas que você imagina o seguinte, que uma determinada área do cérebro é prejudicada por um acidente, por uma razão qualquer, outras áreas assumem aquela função. Isso significa que todas as áreas do cérebro são multifuncionais. Algumas não por razões meramente fisiológicas. Mas onde eu quero chegar? Nos anos 70, o ser humano começou a fazer uma seguinte pergunta. O cérebro tem alguma coisa a ver com a crença que o ser humano desenvolve em Deus, na vida após a morte, na existência de espírito, de alma, desse o nome que quiser? E aí começou-se a discutir o ponto Deus. Esse ponto Deus hoje tem explicações a pesquisadores maravilhosos, tal do Vilayanur Ramachandran, dizendo, olha, tem um ponto aqui que induz a criatura humana ao que eles chamaram de ponto Deus. Esse nome ponto Deus, a palavra Deus aí, se você for lá para religião islâmica, pode chamar de Alá, se for lá no judaísmo, pode chamar do que quiser, não importa. Mas é um ponto no cérebro humano em que parece que alguma coisa diz, esse ser humano vai questionar a sua própria vida, a sua finitude, a existência de espírito, de alma. E quando eu conversei com o Juan Córdoba, que ele me deu aquele texto, eu disse, o ser humano tem uma coisa curiosa. Você já viu que os ateus falam demais na inexistência de Deus? É como se aquilo os incomodasse o cérebro, dizendo, não, você tem que pesquisar, tem que pesquisar, tem que pesquisar. O problema é que inventaram vários deuses. Inventaram alguns deuses até meio esdrúxulos, meio estranhos, alguns deuses até bobinhos. Mas isso são os defeitos de nossa própria prática. A partir daí, eu digo para você o seguinte, eu estudei tantas religiões, comprei tantos livros, tantas obras, e aí quando me caiu nas mãos um conjunto de obras espíritas por indução do Juan Córdoba, embora muito antes eu já tinha participado. Aí foi que eu comecei a pesquisar e disse o seguinte, não,
Aqui tem a melhor literatura, os melhores escritos para explicar a questão do ponto Deus, da existência de vida após a morte, de espírito, de todas as literaturas, é a doutrina espírita. E a doutrina espírita se socorreu de uma coisa muito interessante, que foram os fenômenos absolutamente físicos da mediunidade. E aí, então, eu sou assim, eu sou um adepto, acredito, mas eu sou muito mais estudioso do que propriamente um praticante cotidiano, né? Eu gosto muito de estudar. Que legal, você é movido pela busca pelo conhecimento, né? E você falou na questão de ateus, né? Eu recentemente me deparei com um termo que eu nunca tinha escutado, que é ateu forte e ateu fraco. Ateu forte é aquele que é convicto que Deus não existe. Ateu fraco é aquele que, olha, sou quase um agnóstico, assim, eu não acredito em Deus, mas não tenho muito como embasar essa tese. E aí a gente chega numa questão que é a seguinte. Você já deve ter conhecido ateus inteligentíssimos, pessoas, e também isso, o ser ateu não quer dizer falha de caráter moral, porque existem pessoas que são ateias e têm um caráter elevado. Mas eu penso assim, se a gente for fazer um raciocínio lógico, as pessoas acreditam erroneamente que o Big Bang explica a origem do universo. E é uma das teorias para a origem e expansão do universo. Mas o Big Bang nunca explicou a origem do universo. Ele explica, a teoria do Big Bang diz que havia uma singularidade extremamente densa que em determinado momento explodiu e deu origem ao universo e hoje está se expandindo. Ou seja, ele explica o que houve logo após essa explosão da singularidade. Mas ele não explica como surgiu essa singularidade. Ou seja, havia algo. E se nós fizermos um exercício aqui de tentar voltar no tempo, até os primórdios, 14 bilhões de anos atrás, como explicar a origem do universo através da criação espontânea, como se o vácuo fosse capaz de criar uma estrutura harmônica e inteligente que nós podemos ver hoje. Como que a gente consegue... como que um ateu, às vezes, Como que um ateu, às vezes, defende a sua tese de que Deus não existe, de que essa criação, ela ou vivemos num ciclo infinitamente que não teve início, ou... para mim não é lógico. Por isso que eu acho o espiritismo também, ele me pegou bastante, por ser uma doutrina muito lógica. Ela não é uma fé dogmática. Você precisa acreditar na Virgem Maria, senão você vai para o inferno. Não, olha, a lógica me faz crer que existe uma entidade superior, Deus, que deu origem a um design inteligente, realmente a uma harmonia que existe hoje. Não foi por acaso que nós estamos aqui, que todo o cosmos existe nessa harmonia. O que você pensa sobre isso, sobre a origem do universo e a existência de Deus? Duas coisas. Primeiramente, a palavra Deus é um problema, porque se você pegar 1000 pessoas e pedir para elas definir o que é Deus, eles chamam de Deus figurinos completamente diferentes. Quando você vai no livro dos Espíritos, tem lá a pergunta número 1. O que é Deus e não quem? Porque quando você pergunta quem é Deus, você já está supondo que seja quem, isso pode ser uma pessoa. Então pergunta o que é Deus? E tem lá, é a inteligência suprema do universo. O problema é que as pessoas explicam, quando alguém discute Deus comigo, inclusive os ateus, eu digo, o que você acha que significa Deus? E aí porque essa história de um Deus, né? Deus me pune, Deus me castiga, Deus está triste comigo, é aquela história. O Voltaire tinha uma frase irônica, Voltaire era um pensador, né? Um filósofo, ele dizia o seguinte, o ser humano diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pagou na mesma moeda. Criou um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que é igual ao ser humano, né? E até um dia um gozador escreveu um artigo dizendo o seguinte, Deus toma banho? Quer dizer, então esse é o primeiro ponto. Quando alguém começa a discutir com você sobre a existência de Deus, eu não falo, pera lá, mas o que seria Deus para você? Sobre o que estamos discutindo, né? Sobre o que estamos discutindo. Você te imagina um sujeito barbudo, de barba branca lá em cima, que num piano lá está tocando todas as músicas do universo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então eu digo, a doutrina espírita diz, Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Exatamente, né? E tanto é que a pergunta número 2 diz, e onde está Deus? Ele diz, na consciência. Então o ser humano fica inventando o que é Deus. O segundo ponto, toda vez que um ateu vem falar para mim da teoria do Big Bang, essa coisa toda, eu digo, mas escuta, você não está explicando o Big Bang, você não está explicando a existência do universo, está explicando uma teoria que algum ser humano que sabe, nem mais nem menos que eu e você, escreveu. É claro que você pode ter um cientista que passou a vida inteira observando e escreveu uma teoria sobre o Big Bang. Mas você está explicando o que ele escreveu, não o que é realmente o Big Bang. Talvez nós não tenhamos alcançado
a explicação. Porque a coisa é tão complexa, é tão profunda. Eu estava outro dia lendo o seguinte, fiz uma pergunta curiosa. Quando uma nave espacial sai da Terra, ela sai da atmosfera. Aí eu me fiz uma pergunta de ignorante que eu sou nesse assunto. Mas a atmosfera é uma coisa só? Ela sai da atmosfera e entra para a inércia? Não é. Aí você tem a estratosfera, a toposfera, você tem várias camadas. Por exemplo, qual é a temperatura a 10 mil quilômetros da Terra? É uma. Qual é a temperatura a 20 mil quilômetros da Terra? A temperatura vai mudando a densidade e tal. Falei, então veja, nós não conseguimos entender nem a atmosfera da Terra direito. E aí você pega um sujeito que faz um livro enorme e diz, não, esse camarada explicou que Deus não existe. E digo assim, mas quem disse que ele está certo? A história do Darwin. O Darwin, na verdade, eles atribuem a ele maldades que ele não fez. O máximo que o Darwin fez foi andar pelo mundo, inclusive passou aqui pelo Brasil, pela América do Sul, andou pesquisando as espécies e disse, olha, tem aqui uma evolução. Mas fisicamente toda espécie pode evoluir, vai ficando... Vai Nós, mudando, seres humanos, né, evoluímos. Está evoluindo biologicamente. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acho que quando o sujeito discute, eu digo, o problema todo é você se achar uma autoridade no assunto. Eu digo, ninguém é autoridade nesse assunto. O que a doutrina espírita fez é que ela pegou fenômenos que a sociedade não conhecia, ou, na verdade, já existia mediunidade, já existiam os fenômenos mediúnicos, isso há muito tempo, mas não era catalogado, escrito, observado direito. Ou estudado de uma forma científica, investigativa, séria. Os índios, por exemplo, existia mediunidade entre os índios, entre os antigos, e eles, na verdade, não faziam nenhum escândalo em torno daquilo, aceitavam aquilo como normal, não escreveram. O que a doutrina espírita faz é oferecer para você uma pilha de anotações, registros maravilhosos a respeito dessas observações. Agora você diz, essas observações terminaram? Essas descrições se encerraram? Não. Mas a questão central do espiritismo é muito mais lógica, até porque, tem a frase lá no início do livro dos Espíritos, que uma religião, pegando agora a parte da religião, né, só pode ser aceita se ela puder ser confrontada frente a frente com a razão. E eu brinco com os ateus, eu falo, é engraçado, você fica inventando uma porção de tese espiritual para contestar as doutrinas espirituais. Você não me oferece nada, né? Eu disse, então, é melhor você dizer o seguinte, olha, somos ignorantes, ainda somos seres em evolução, vamos estudar. Kardec tem uma frase muito corajosa, né, que diz assim, se algum dia a ciência provar que nós espíritas estamos errados em determinado ponto, deveremos abandonar esse ponto no espiritismo e seguir com a ciência. Você veja, isso mostra uma confiança na base espírita muito forte. Só tem um problema, Paulo, com a história da palavra ciência. Ciência, novamente, da mesma forma que pegaram a palavra Deus e inventaram um monte de explicações diferentes umas das outras para a palavra Deus, né? Eu digo, Deus é o sujeito que tem mais explicação sobre o que ele é. E às vezes, muitas vezes, conflitantes, né? Também existe em relação à ciência. O método científico, e isso eu falo para alunos, para pessoas alfabetizadas ou não, oferece uma coisa muito interessante. O que é o método científico? Quem, na verdade, escreveu o método científico de maneira muito simples foi Galileu Galilei. Isso, o método científico é o seguinte: o ser humano observa um objeto, um fato concreto. Mas ele já tem que começar entendendo que ele, como observador, é muito deficiente. Nós temos deficiências físicas, estamos aqui alguns de óculos. É uma deficiência física que nós temos. Então a visão é maravilhosa, mas ela é limitada. Por que existem os telescópios? Para ver um pouquinho da Lua tem telescópio que amplia profundamente a visão humana. Então, primeiro ponto da ciência, observar um fato concreto. Esse é o passo número 1. Mas partindo da premissa de que o observador é o ser humano, e esse observador é deficiente, então a ciência tem que ser muito humilde. Passo número 1, observar um fato concreto. Passo número 2, formular uma pergunta sobre o fato observado. Mas a pergunta que o cientista formula é em função do que ele viu. Mas ele é deficiente. Deficiente fisicamente, biologicamente, espiritualmente, intelectualmente, por aí vai, né? Mas, de qualquer forma, ele formula uma pergunta. Passo número 2, formular uma pergunta sobre o fato observado. Passo número 3, é formular uma resposta hipotética. A palavra hipótese, que aí você formula uma hipótese como resposta. Hipo significa fraco. Tese é uma afirmação. Então, a hipótese é uma afirmação fraca, né? Você, passo número 1, observa um fato concreto. Passo número 2, formula uma pergunta sobre aquele fato observado. Passo número 3,
formula uma resposta àquela pergunta que você formulou como hipótese, ou seja, como tese fraca. Né? Muita gente não sabe que hipótese é tese fraca, por definição. E o passo número 4 é fazer experimentos válidos, controlados, para refutar ou confirmar aquela hipótese. Aí você obtém uma tese. Mas dadas as limitações do ser humano, da vida, de todo esse processo, toda tese pode virar uma lei científica que se prova verdadeira. A maneira como foi feita essa caneca tem uma série de leis científicas da física, da química aqui. Mas aquelas teses passam a ser consideradas hipóteses para continuar o processo. Um dia eu disse o seguinte, olha, se você achar que todas as leis científicas, todas as teorias científicas que foram registradas são definitivas, acabou ciência. Não existe ciência sem confronto de hipóteses. Hipóteses são teses fracas. Aí alguém diz, mas espera lá, esse microfone está aqui. Então houve uma série de pesquisas e tal que levaram o ser humano a entender como organizar os materiais e fazer isso aqui. E coisas imateriais, inclusive, o som, o ar, essa coisa toda. Ok, mas se você olhar o primeiro microfone, ele estava muito longe de ser esse aqui. Então, este aqui também, um dia, daqui a 100, 200 anos, será uma coisa muito mais sofisticada. Né? Esse é um ponto essencial, por quê? Porque significa que toda tese científica em algum momento, ela é uma hipótese de uma outra. Tanto é que a função do cientista é contestar tudo para seguir nessa pesquisa. Então, dada a nossa limitação, eu digo sempre o seguinte, quando você pega toda a doutrina espírita, é engraçado que ela é uma doutrina humilde do começo ao fim, mas é a que dá a melhor explicação para as dúvidas que o ser humano formula. Uma coisa, o ser humano é fantástico. Ele tem uma capacidade de duvidar. Eu digo para os ateus, no fundo, você é um sujeito cheio de dúvida, que de repente, por uma questão de uma crença temporária que você teve, você sai pregando com convicção o ateísmo, a inexistência de Deus. E aí eu brinco, né? Às vezes eu digo, olha, o ateu é um sujeito que fala com a convicção que a ignorância confere. Eu falei, ou você conclui que não há mais ignorância, né? Então essa humildade de entender tudo isso é que faz a doutrina espírita uma coisa bela. E ela vai evoluir, porque o ser humano ainda está descobrindo, a humanidade ainda está descobrindo, né? Ela anda, para a nossa vida aqui na Terra, 80, 100 anos, ela anda muito vagarosamente. Mas para a história do universo, se ela levar 600 anos, 1000 anos para descobrir uma evolução de uma tese qualquer, vai descobrindo, né? E por fim, quando se fala em Big Bang que criou o universo, mas espera um pouco, o que nós conhecemos do universo? Nós estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos. Ah, mas eu sei que tem um Sol e tem aí alguns planetas que giram em torno disso. Tá, mas isso é um grão de areia no universo. Você tem galáxias, tem coisas todas. Então, no fundo é um pouco isso, humildade. E engraçado que você mencionou que a ciência, ela avança conforme ela é confrontada, né? E hoje parece que existe uma certa animosidade com quem ousa tentar confrontar ideias. Einstein confrontou ideias de Isaac Newton, né? Einstein foi uma personalidade, um marco na ciência, e depois nós descobrimos a física quântica também, que as mesmas leis não se aplicam, então ela está em constante expansão. E um tema que eu queria muito saber a sua opinião é sobre o livre-arbítrio. Para você, o livre-arbítrio é algo binário? Nós temos ou não temos? Ou é uma linha cinza? Nós temos até certo ponto, mas esse livre-arbítrio, de certa maneira, ele é limitado, porque nós carregamos aí já sério uma carga de DNA fisiológica ou a própria lei do universo. Como que é a tua visão em relação ao livre-arbítrio? Eu começaria respondendo assim, temos livre-arbítrio, mas, aí vem o mas, né? Vírgula. Eu vou contar uma historinha aqui que, na verdade, é um outro assunto, mas remete ao livre-arbítrio. Quando o ser humano começou a discutir o que fazer com os criminosos, então o sujeito ia lá e matava uma criança, o outro ia lá e matava a mulher, o outro lá brigava na rua, matava um colega. O direito demorou muito para discutir essa questão e disse o que fazer. Então houve um dado momento que a humanidade disse o seguinte, não, o sujeito que fizer um mal a alguém, então o camarada vai lá e mata uma criança, ou vai e mata o outro por um motivo fútil, seja lá o que for, vai ser recolhido a um cárcere retirado do seio da sociedade. E a humanidade foi indo. No século XVII, XVI, começaram a questionar, mas espera um pouco, um criminoso que faz um mal a alguém é retirado do seio da sociedade e colocado num cárcere. Mas por que se faz isso? Aí alguém disse, não, mas é para punir. Ele disse, mas simplesmente retirá-lo do seio da sociedade e a sociedade dá arroz, feijão, almoço, jantar e cama para ele, é punição?
começaram a discutir, e chegou um momento que era normal nas prisões os presos receberem castigos. Lembra a história dos escravos que eram chicoteados? Ora, se um escravo que foi comprado por um dono de terra, era um ser humano que estava trabalhando para o dono de terra, de repente ele fazia alguma coisa, todo o dono de terra dava chicoteada nele, mas um preso não. Então desenvolveu-se a tese no mundo de que um sujeito que fizesse um mal a outro ser humano, por exemplo, um homem que matou uma criança, né? Um bandido matou uma criança, ele vai ser recolhido ao cárcere e vai ser castigado. Então era comum, até 1850 era comum, agora 1850, que os presos recebessem castigos periodicamente. Eles estavam presos, retirados do seio da sociedade, primeiro para não fazer mal mais, para cessar o mal. Retira-se por causa disso. Segundo, é uma maneira dele ficar trancafiados e praticamente a vida dele fica limitada, mas ele precisa ser castigado. E recebia castigos proporcionais ao tamanho do crime. Então, tinha isso. Aí apareceu um sujeito chamado César Beccaria, ou Beccaria, escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Ele começou a contestar isso. Ele disse: um sujeito que cometeu um crime, fez um mal a alguém, fez um mal à sociedade, deve ser recolhido ao cárcere para cessar o mal. E ponto final, ele não deve ser torturado. Porque nós não sabemos direito por que é que o ser humano pratica o mal. E às vezes um mal gratuito. Quando apareceu Immanuel Kant é um filósofo que morreu em 1804. O Kant diz o seguinte: o ser humano tem um cérebro e esse cérebro tem uma central de comando que tem a inteligência e a razão. E aí alguém pegou a filosofia do Kant e disse: mas pera lá, se o ser humano tem um cérebro e ele tem uma central de comando no cérebro que ele chamou de inteligência e razão, então tudo que o ser humano faz é porque ele quis fazer, ele decidiu fazer. Então não seria o caso de realmente castigar os criminosos? E até usar a filosofia do Kant para chicotear, castigar periodicamente os criminosos, os assassinos, nas prisões. A coisa andou. Aí apareceu o Arthur Schopenhauer, que é um filósofo que morreu em 1860, com 72 anos. Ele é posterior a Kant. E o Schopenhauer diz o seguinte: o Kant não está totalmente certo, não. O ser humano tem uma inteligência, uma razão que está lá no cérebro, mas o ser humano tem uma coisa que o Schopenhauer chamou de vontade. Um parênteses. A palavra vontade foi mudando e vontade. Se eu tenho vontade de pôr açúcar aqui no meu café, isso é um desejo fisiológico. Mas para Schopenhauer, vontade não era isso. Ele dizia o seguinte: o ser humano tem uma inteligência e uma razão, que tem um papel imenso em determinar as ações humanas, as boas e as más. Mas o ser humano tem uma coisa que está dentro do seu DNA. Ele não falava DNA na época, porque essa palavra não existia. Mas está dentro de sua estrutura biológica, e essa coisa que está dentro da estrutura biológica do ser humano produz um impulso, e o ser humano adquire uma vontade imensa de executar a ação que satisfaça aquele impulso, mesmo sendo ela condenada pelos usos e costumes, como, por exemplo, o pedófilo. E aí começou uma discussão terrível, porque disseram o seguinte: você está dizendo que o ser humano tem uma central de comando, que tem inteligência e razão, isso determina as ações humanas, porém em parte, mas que ele tem um impulso biológico que ele não consegue controlar. Porque o Schopenhauer diz o seguinte: na briga entre a vontade e a razão, a vontade vence. Às vezes o ser humano sabe que é crime, pedofilia, assassinato de um inocente. Sabe que é crime, sabe que ele pode ser preso, sabe que pode ir para a cadeia, sabe que pode ficar preso o resto da vida, sabe que pode ser torturado na cadeia, castigado, mas ele vai lá e comete. Ora, esse ser humano que tem inteligência e razão, ainda assim faz isso, por que é que ele fez? Aí o Schopenhauer inventou a tese da vontade incontrolável. Isso foi um problema. Foi um problema porque, na verdade, existe um outro César, chamado César Lombroso, que era médico, mas era também jurista. Ele era médico patologista, mas era jurista. E ele também escreveu sobre a tese dos delitos e das penas, que veio lá de César Beccaria. E o direito teve que ser adaptado, porque começou-se a aceitar que não se devia mais castigar presos. É claro que você tem, às vezes, a motivação do crime. Uma criança faminta que, de repente, roubou lá um pão no supermercado, aí veio alguém para dar-lhe um porrete, ele se defendeu, matou o dono do supermercado. Tem tudo isso. Mas o fato é que essa discussão andou até o Freud.
Freud morreu em 1939. As pessoas, quando falam em Freud, parece que o Freud é de outro milênio. Freud morreu em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Agora tem um monte de gente que nasceu em 39 que está viva, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Para dizer o seguinte: para Kant, o livre-arbítrio era quase que total, porque a inteligência e a razão comandava o cérebro. E um dia perguntaram para ele, mas a inteligência e a razão para determinar as ações humanas dependem da educação? Porque o Kant escreveu um livro de pedagogia, dizer o ser humano é o único animal que pode ser educado. É o único animal que pode ser educado. Ortega y Gasset, que é um pensador espanhol fantástico, ele disse: a vida nos é dada, mas não nos é dada pronta, inclusive a inteligência e a razão. E o Kant dizia isso. O ser humano é o único animal que pode ser educado. Mas aí veio a pergunta, né? Ao ter inteligência e razão e ao ter educação, né, desde criança até a fase adulta, o ser humano consegue ter discernimento completo e consciência completa e uma autocensura completa? Se sim, o livre-arbítrio é total. O Kant diz, o Schopenhauer disse, existe livre-arbítrio. O Schopenhauer morreu, insisto, em 1860. Isso faz o quê? 160 anos. 163 anos. Ele disse, existe o livre-arbítrio, mas existe a vontade. E às vezes ela, na verdade, o ser humano comete um crime sabendo que a inteligência e a razão dele diz que aquilo é crime e ele corre o risco porque é a vontade, segundo a definição de Schopenhauer. E aí eu encerro para responder objetivamente o seguinte: existe sim livre-arbítrio, porque o ser humano tem inteligência e razão, mas tem a interferência da vontade. Eu acredito que o Schopenhauer, porque o Freud confirmou Schopenhauer. Freud confirmou muito isso. Schopenhauer tem razão. O ser humano, na verdade, e essa luta é danada. Você tem que usar a inteligência e a razão para limitar tuas vontades. Aliás, conduta moral é autorrepressão. Limitar tuas vontades quando as vontades implicam em você fazer o mal. E fazer o mal a outra pessoa, aos animais, ao meio ambiente. Hoje o conceito de mal é bastante amplo, né? Eu concordo com Schopenhauer até a palavra incontrolável. Porque a partir do momento que você coloca essa palavra incontrolável, você deixa de ser culpado pelas suas ações, porque você não tem controle sobre isso. Então você não deve ter culpa sobre algo que você não tem controle. Mas essa é uma boa discussão também para se ter. E até Kardec fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar suas más inclinações, como você falou. Aliás, a doutrina espírita ajuda demais. É que é uma coisa muito interessante. Quando a sua inteligência e a sua razão diz, olha, você não pode fazer isso porque é uma má ação, embora você tenha vontade de fazê-la, se você tiver uma formação espiritual, a própria doutrina espírita lê tudo isso, a autocensura que você impõe não é tão sofrida. Uhum. O duro é quando você impõe uma autocensura e aí você sofre demais com as consequências de sua própria limitação, da limitação que você mesmo impôs. Uma das belezas da doutrina espírita é que você impõe um monte de autolimitação em suas ações e não sofre com isso. Você limita teus impulsos, limita suas vontades supostamente incontroláveis. Pela forma como você enxerga a vida. E aí você sabe que o Abraham Lincoln, 1865, negócio da Guerra da Secessão, escravidão americana, o Abraham Lincoln era espírita, as pessoas não sabem disso. A maioria não sabe. Eu não sabia. Não, o Abraham Lincoln fazia sessões. Como tinha muita dúvida a respeito daquilo, ele fazia secretamente, porque ele era o presidente da República, né? De vez em quando ele desaparecia, ninguém sabia onde ele estava. Ele estava nas sessões espíritas dele, muito tranquilas, sem grandes... Assim, ele não tinha, né, atos, não tinha nada de queimar incenso, nada dessas coisas. Era meditação. E um dia perguntaram para ele, porque ele era um jeito muito correto, né? Qual é a base de sua moralidade? Porque eu sou moral, por quê? Uhum. Eu ajo moralmente por quê? Isso é outra coisa que conversa. Ele disse, não, é muito simples. Se faço mal, me sinto mal. Se faço bem, me sinto bem. Ele disse, mas como é possível adquirir? Ele disse aí só pela evolução espiritual. E parou por aí. Porque ele não queria divulgar muito aqui. Porque senão iam enfiar essa questão do espiritismo lá nas conversas dele e ele já estava lotado com o problema da escravidão, o problema da guerra, da secessão, né? Mas que interessante. Para a gente chegar para a parte final aqui, para o encerramento, Pio, eu vou deixar só para você que nos acompanha aí uma reflexão, já puxando esse gancho do livre-arbítrio, que é um tema que daria assim horas e horas de reflexão e debate. Porque eu penso assim, como você pode, por exemplo, nós falamos de Deus como inteligência suprema, conhecedor do universo, causa primária de todas as coisas.
inclusive detentor do conhecimento do passado, do presente e do futuro. Porque o tempo é relativo, o tempo para Deus não existe, então tudo já aconteceu ao mesmo tempo, uma coisa que foge à nossa faculdade humana limitada de compreender como que é essa origem do tempo. Se Deus tem esse conhecimento é porque ele existe. Se ele existe, é porque ele já está escrito, apenas não aconteceu. Então vamos supor que eu, aos meus 20 e poucos anos, hipoteticamente, comecei a fumar, fazer alguma coisa errada. Deus, desde antes do meu nascimento, já sabia como seria todo o decorrer da minha vida. Inclusive que aos 20 e poucos anos eu iniciaria o vício do cigarro, por exemplo. Se isso já estava escrito, como eu posso ter um livre-arbítrio em não fumar, sendo que isso já era do conhecimento de Deus e já existia? Ou, por exemplo, se eventualmente já existe alguma coisa que Deus sabe que vai acontecer no meu futuro, por mais que eu me esforce, que eu mude, todas essas decisões anulariam tecnicamente meu livre-arbítrio. Então, como a gente poderia conciliar essas duas coisas? A presciência, a onisciência de Deus em relação a tudo o que acontece e que acontecerá, com a liberdade que eu tenho de fazer as minhas próprias escolhas e conduzir minha vida. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um ponto que fala assim, existem leis pré-determinadas, mas isso não indica que nós somos simplesmente um robô refém de um destino já escrito. Os nórdicos, os vikings, eles tinham muito essa crença no destino lá, das teias que as bruxas costuravam, enfim. E ao mesmo tempo é uma coisa bastante lógica. Se você acredita numa inteligência suprema, se o tempo ele é relativo, se uma série de coisas assim, realmente você não pode ter livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo a ausência do livre-arbítrio fere a nossa razão e a doutrina espírita. Então esse choque entre as duas coisas é algo que é um paradoxo. Eu acho que nós temos a consciência limitada para conseguir entender como essas duas coisas podem coexistir, mas eu deixo como uma reflexão para quem sabe numa outra oportunidade a gente falar sobre isso. Vou dar uma resposta curta. Um dos problemas é que nós ficamos com nossa limitação muito grande, né? Tentando explicar realmente o que é Deus, como ele age, o que ele conhece, o que ele não conhece. Eu sempre recomendo às pessoas, eu estudei filosofia e quando comecei a estudar filosofia me surpreendi muito. Eu sou economista, mas comecei a estudar filosofia e me surpreendi muito que tem muitas coisas ali que fazem você entender melhor a própria doutrina espírita. Por exemplo, né, o Aristóteles falava da doxa e da episteme. Doxa é opinião. O povo tem opinião. Uma opinião que nasce do nada, às vezes. Você está na vida, você tem opinião. Todo analfabeto, toda pessoa que nunca leu uma linha, nunca discutiu nada, tem opinião. Então, doxa é uma mera opinião. Episteme é a opinião que deriva de uma investigação científica, que deriva de um processo de compreender, de pesquisar. Então, a opinião dos especialistas, dos cientistas, que deriva de pesquisa, de estudo, chama-se episteme. Até que epistemologia é a teoria do conhecimento, né? Então, o nosso problema é queremos dar uma de cientista e de adquirir episteme sobre Deus. Por mais que nós falemos sobre Deus, como ele age, como é que é a visão dele sobre o tempo, na filosofia, há algumas coisas muito importantes. O estudo de matéria e de forma, o estudo de tempo e espaço. E esse negócio do tempo e espaço é um dos maiores nós da filosofia. Eu digo que se nós não conseguimos, dada a nossa limitação, compreender adequadamente essa história de tempo e espaço, como é que você pode imaginar que o tempo sempre existiu? Ah, não, mas existiu um começo. Tá, mas e antes desse começo? Se existe tempo, existe algo antes do começo. Então é a nossa limitação que faz nós inventarmos uma ideia de Deus e como ele é, como ele age, né? E a partir daí, então, aí cria essa contradição. Cria esse paradoxo. Se ele existe com tudo isso, está tudo pré-determinado. Mas isso é uma coisa que nós afirmamos. Por isso que eu digo que o melhor é aceitar. Se você prestar bem atenção, pega o livro dos Espíritos, ele não gasta tempo demais explicando o que é Deus. Porque é que, diz o seguinte, olha, nós não temos condições de explicar. O que nós temos é o seguinte, é um mistério imenso do que é esse universo, do qual nós conhecemos um grãozinho de areia, pela nossa mente, pela capacidade de... Os nossos sentidos, né? O tato, a olfato, a visão, o paladar, a audição, tudo é muito limitado. Outro dia me disseram que o cachorro tem uma audição muito maior do que o ser humano, né? Há animais que têm uma capacidade visual muito maior que o ser humano. O ser humano tem um cérebro muito diferenciado. Mas é a nossa limitação que nos faz explicar Deus desse jeito e depois criamos o próprio paradoxo, né?
É muito interessante. Até, por exemplo, agora existem ondas aqui, Wi-Fi, rádio, magnetismo, que nós não enxergamos, mas que estão aqui, né? Então somos muito limitados. E com essa reflexão sobre a nossa pequenez e nossas limitações, eu encerro esse programa agradecendo você, Pio, mais uma vez. É sempre muito gostoso conversar com você, sempre muito enriquecedor o conteúdo. Tenho certeza que você que está nos acompanhando aí também gostou. Eu peço mais uma vez, gentilmente, que você deixe o seu like se gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Conheça também o trabalho do professor José Pio Martins, ele é economista, mas é um catedrático em filosofia, história, ciência, política, em vários assuntos. E ele está no YouTube. Se você procurar professor José Pio Martins, você vai encontrar lá os vídeos deles, que são muito interessantes. E o Pio tem uma capacidade incrível de pegar assuntos extremamente complexos e explicá-los de uma maneira muito inteligível, assim, muito fácil de compreender. Convido vocês a conhecerem também esse trabalho. Pio, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou sempre e até uma próxima oportunidade.